Bom, galera, aqui quem fala é o Tarcísio e vamos com mais Tarcísio EO, dessa vez sobre um fenômeno muito inusitado. Eu vou contar por quê e o título é Tarcísio EO, Sistema Próprio. Olha só. Bom, galera, eu não escondo de ninguém, nem escondi de ninguém que depois que eu montei a minha lojinha e comecei a produzir muito material, eu comecei a fazer parte de algumas outras comunidades, sem ser as de RPG solo, que geralmente é o ambiente que eu gosto de circular, que eu sei que não vai ter gente estranha, não vai ser uma festa esquisita. Mas eu falei, eu vou ver o que tá rolando aí, o que a galera comenta e tal. E aí eu comecei a fazer parte de algumas outras comunidades de RPG mais geral. E qual não foi a minha surpresa ao perceber que existe uma resistência enorme e todo um preconceito contra o que o pessoal chama de sistema próprio. E eu achei um absurdo, porque na verdade eu venho do meio do RPG solo, em que sistema próprio é arroz com feijão, sabe? Tá todo mundo criando, todo mundo inventando, e mesmo quando pega um sistema que já existe, coloca coisa nova. Então, para mim foi uma surpresa muito grande saber que existe esse preconceito, existe essa resistência, e que existe esse termo, sistema próprio. Então todo dia tem meme, todo dia tem piadinha, e é uma coisa muito imbecil, né? Então resolvi fazer um vídeo sobre. Eu não sei, né? Primeiro, o que seria um sistema próprio, né? O pessoal considera sistema próprio como um sistema que alguém da comunidade, que não é um nome grande, cria o próprio sistema. É isso que é um sistema próprio, sistema que uma pessoa inventa. Olha só, presta bem atenção nisso. Eu não acredito que eu estou fazendo um vídeo sobre isso. O sistema próprio é um sistema que uma pessoa inventa. Guardem essa definição que ela vai voltar mais para frente, né? E que por conta disso é necessariamente ruim, porque uma pessoa inventou o sistema, né? E aí o pessoal acha que vai ser um sistema ruim e que necessariamente é ruim, ou 99% das vezes vai ser ruim. E aí os argumentos, a maioria das pessoas para nisso, né? O pessoal não tem capacidade de argumentar, não quer argumentar, então só fala isso. Mas tem algumas pessoas que querem justificar o ponto de vista, porque elas não gostam de sistema próprio. E muita gente fala, porque o sistema oficial, né, ele passa por vários playtests, e aí eles são testados, eles são refinados, então por isso que eles são melhores. Então, esse é o argumento, o único que fez sentido do pessoal que ainda se dispõe a argumentar, foi o único que fez sentido. Então, vamos lá, se é assim, por que os sistemas oficiais têm tantas edições, por exemplo? Por que o D&D chegou na 5ª edição? Logicamente tem a questão mercadológica, eles precisam renovar o produto, porque é uma empresa precisa vender, as edições vão esgotando, o público vai comprando, vai diminuindo a demanda, e eles precisam, esse é um ponto. Mas o outro ponto que ninguém percebe é que as edições elas vão se renovando, porque as edições antigas elas vão mostrando que elas têm falhas, que elas não cobrem coisas que deveriam ter cobrido, ou que poderiam ter cobrido, que elas tem furo nas regras, né? Por que acabaram logo a 4ª edição para pôr a 5ª? Porque perceberam que a 4ª edição não estava rolando legal, né? Mesmo com todos os testes. E tem teste? Teve os playtests abertos, Vampiro teve, né? E olha só, Vampiro levou 30 anos para chegar num sistema de regras que realmente funciona, assim, sem você precisar rolar 30 mil dados em um combate que vai tomar 1h30 de um jogo narrativo, né? Agora não toma mais, depois de 30 anos os caras resolveram isso. Era balanceado antigamente? Né? Não sei, né? Então acho que primeiro tem esse ponto. Os jogos têm edições porque as edições que tem, elas vão se mostrando falhas em alguns pontos ou insuficientes em alguns pontos, né? E tem mais o lance mercadológico e acaba decidindo mais. Mas tem essa questão também do sistema não tá fechadinho, completo. Então, cara, para de achar que só porque tem uma empresa grande por trás, aquilo vai ser bom. Isso daí é de um aburguesamento tão grande, cara, né? De achar isso, né? Não, gente, não é isso. Por quê? Porque hoje em dia, galera, qualquer pessoa pode montar um sistema de regra, um sistema próprio, e
e pode criar uma comunidade em volta daquilo para testar. Por exemplo, eu tenho um jogo que é o The Monster Go, que é um jogo underground do underground do underground, com uma proposta totalmente diferente, e tem uma comunidade de 120 pessoas, e dessas 120 muita gente testou, muita gente deu feedback, muita gente criou. Então, cara, se eu conseguir com um jogo tão diferentão desse, tão inusitado, tão fora da curva, que não tem absolutamente nada a ver com RPG, com RPG medieval, com D&D, né? E até mesmo com RPG tradicional, eu ia falar, né? E conseguir formar um grupo de playtest, de gente que joga, de gente que produz para aquilo, qualquer pessoa pode fazer isso com o seu sistema próprio. E muitas vezes vai ter testes mais profundos e um feedback muito melhor do que do cara que está fazendo playtest de um jogo legal, que vai falar um monte de coisa totalmente enviesado por causa dessa paixão aburguesada ou não sei. Eu acho que o pessoal fala de sistema próprio não ser testado suficientemente, como se a gente vivesse na década de 90, em que você tinha pouco contato com outros RPGistas, em que você não tinha as redes sociais que permite você em 5 minutos enviar o seu jogo para 30 mil pessoas. Cara, vocês estão vivendo no passado. Hoje em dia, qualquer pessoa que monte um sistema consegue facilmente encontrar gente para dar feedback, para playtestar. Se a pessoa não quer, beleza. É por isso que vai ter jogos de sistemas próprios bons e ruins. Da mesma forma que tem jogos oficiais lançados por grandes editoras com campanhas de marketing gigantescas que consumiram uma grana imensa, que vão ser ruins da mesma forma, né? Eu tenho essa minha filosofia, minha política de não falar mal de jogos oficialmente lançados, que alguém pode gostar. Mas tem muito jogo no mercado, aí, mercado nacional, que são ruins, né? E lançado por grandes editoras, apoiado por grandes nomes, e são ruins. E aí? Né? Tudo vai ter o seu lado bom e ruim. E nessa questão de gente que cria o próprio sistema, né, já vou entrar nisso, lembra daquela frase que eu falei, né, um sistema que uma pessoa criou, né? Gente, isso era verdade, essa história, sabe, da ilha, do cara que cria o sistema e acha que é a melhor coisa do mundo e tal, né? Tem o pessoal besta que ainda pensa isso, mas a maioria da galera que tá criando é gente que tá aí na cena, passeando para lá, passeando para cá, lendo jogo aqui, entrando em contato com o criador X, entrando em contato com a editora X, tá? Para de falar como se estivesse na década de 90, em que as pessoas não têm acesso a grupos, não têm acesso a comunidades, não têm acesso a outros RPGistas, não conseguem montar as próprias comunidades. Evoluam, a tecnologia evoluiu, a interação entre os RPGistas mudou, se aprimorou. Então, cara, sai dessa, você não tá mais na década de 90, talvez você nem tenha nascido na década de 90 para ficar fazendo essas opiniões de merda, né? E agora vamos ao ponto, né? O que seria um sistema próprio? Um sistema que alguém criou. E a pessoa não pensa que todo sistema é o sistema que alguém criou, que uma pessoa. O GURPS é o sistema que o Steve Jackson criou e que foi passando por uma infinidade de mudanças ao longo do tempo, tanto que existem várias edições do GURPS. Antes do GURPS, na década de 70, teve Fantasy Trip, o Fantasy Trip evoluiu e voltou de novo com outras regras, e tem o GURPS que está mudando, né? Isso ao longo do quê? De 45, 46, não, 45 não, que aí seria o D&D, né? Mas de quase 40 anos, cara, né? Pô, você quer comparar um sistema que está sendo desenvolvido há 40 anos e usar o mesmo critério de avaliação para um sistema que o cara está lançando hoje, cara? Que coisa besta você usar essas duas medidas, né? Então você usaria esse mesmo conceito, você ia achar uma merda o GURPS quando surgiu lá atrás, que não era tudo isso que é hoje. Ou D&D, né? Gente, a primeira edição do D&D, o Old D&D, tem uns trechos lá que são indecifráveis de escrita, era mal escrito, ou era escrito para um público muito específico, quem não era daquele público específico não entendia, quem não conhecia board game ficava pastando. O Tunnels and Trolls, que foi o segundo, ou talvez terceiro, ninguém sabe, né? Talvez o do Petal Throne tenha sido o segundo, blá blá blá, mas um dos primeiros RPGs, um ano depois, surgiu porque o cara leu o D&D e não entendeu as regras. Ele entendeu a proposta geral, o que era o jogo, o que o jogo estava tentando fazer, mas ele não entendeu as regras. Então ele falou, cara, eu não estou conseguindo jogar isso aí, vou criar meu próprio sistema, né? E aí você o crítico do sistema próprio, você
sepultado o D&D lá no começo. Você seria um cara que ia sepultar, tá? O hobby ia morrer por causa de caras como você, se você estivesse lá. Ia morrer, tá? Não vem com essa, eu sou um cara crítico, eu sou um cara que gosta de exercer análise. Não, cara, você é um porre que ia ter matado o RPG se dependesse de você naquela época, né? Todo sistema é um sistema próprio, todo sistema é um sistema próprio, né? Pode ser criado por um grupo de pessoas. Tudo bem, isso continua acontecendo. O Dominus foi criado por um grupo de pessoas. E alguns dos maiores nomes da cena independente do RPG nacional estão por trás do Dominus. O D&D teve o Gygax e o Arneson. Tudo, né? O Vampiro teve o Mark Rein-Hagen, eu não sei como é que pronuncia o nome dele. Tudo é um sistema próprio. Tá? Não existe sistema de RPG que não é sistema próprio, seja de uma pessoa, seja de um grupo. Né? Que termo tosco você achar que existe o sistema próprio, existe o sistema oficial, né? Você só está pagando pau para a editora, só é um paga-pau de editora que acha que precisa ter um selo lá aprovando o material das pessoas, né? Provavelmente são pessoas que não criam, então quando você não tem a capacidade de criar, eu acho, não sei, deve dar esse desejo de criticar quem está criando sem dar a chance do sistema se desenvolver, sem dar o feedback para a pessoa. Pô, achou ruim? Não fala só que é ruim, fala onde que é ruim, o que está faltando, e acima de tudo, cara, dá soluções. Tá bom? Fala, ó, cara, e se você fizesse isso? E se você trocasse essa mecânica de combate por isso? E se você lesse? Muitas vezes só fala pro cara, ó, leia a Lenda dos Cinco Anéis, que lá tem uma mecânica que talvez te interesse. Dê dicas nesse sentido, tá bom? Então, cara, foi uma decepção, assim. Eu entendi porque eu fiquei tanto tempo longe de outras comunidades. Nossa, frustrante encontrar essa pequenez de pensamento, assim, sabe? Eu não estou falando que você tem que achar todo sistema bom. Você pode achar tudo ruim, mas entenda que todo sistema, até o mais famoso do mundo, o D&D, surgiu assim. Eles ficaram jogando numa mesa lá, depois eles apresentaram com uma pessoa aqui, uma pessoa ali, e decidiram lançar. E se fosse por caras como você, que acha que sistema próprio é tudo ruim, ou é quase sempre ruim, e que em vez de dar soluções, de apontar caminhos, você só critica, o hobby nem teria existido. Tá bom? E talvez a grande vantagem, talvez a gente não precisaria ler comentários, né, desse naipe. Seria o único ponto positivo disso. Então, gente, assim, é absurdo saber que em pleno 2021 ainda tem uma parte da comunidade com essa discussão infantil, imatura, e que é tão superficial e que é feito por pessoas que não criam, que é o pior ainda, né? E é isso, sabe? Quer ajudar? Então, cara, você não é o RPGista fodão, você para um tempo, lê e dá teu feedback, sabe? Ou então joga. Aí eu não tenho tempo, eu tenho que jogar meu D&D. Sim, exatamente isso, cara. Então, vai jogar teu D&D e deixa a galera criar. Já que teu D&D tá pronto, tá? A edição que você gosta do D&D tá pronto, deixa a galera que tá criando continuar criando. Nossa senhora, que coisa insuportável isso. Que decepção, né? Saber que isso, né? E foi uma decepção em constatação, né? Eu já fazia tanto tempo que eu estava fora das grandes comunidades e dos grandes grupos de RPG tradicional que eu acabei me esquecendo desse lado podreira que tem nesses locais, né? Então, né? Vida que segue, né? Não estou falando que toda comunidade que eu entrei é assim, né? Mas algumas são. Tem comunidade bacana, tem comunidade legal. Mas que coisa tosca! Tosco!